Bom dia, pessoal. 27 de setembro de 2019, Rodrigo Leite Trader. Ah, Bom, pessoal, hoje o que acontece? Eu comecei aqui a observar o mercado depois da quase umas 11 horas já da manhã e, e a gente já vai tentando analisar qual a força maior do mercado, né, no dia de hoje, tá? Então eu comecei a observar algumas coisas, né? Então a gente vai aqui seguindo a linha do Price Action aqui, Al Brooks, né, que é o autor dessa técnica, tá? Então, uma técnica que usa muito aí a análise de candles, força do mercado, movimento do mercado, contexto em geral do mercado. Então, para você fazer um bom trade, tá? E trabalhar como profissional dentro desse ramo, você precisa saber tudo isso aí, né? Saber ler, ter paciência, tranquilidade para você tentar entrar num trade de forma correta, tá? Então a gente teve o dia de ontem, que foi um dia com movimento de alta. O mercado fechou aqui nessa região, tá? E hoje ele abriu aqui nesse gap de alta, rompendo a máxima do dia anterior, tá? Que foi esse topo aqui. Então ele rompeu o topo, mostrou uma rejeição do preço e voltou para dentro desta região aqui, tá? Próximos candles, fracos na compra. Então, candles aqui mostrando que os compradores talvez não conseguiriam vencer o cabo de guerra aqui com os vendedores, tá? E aí os vendedores começaram a tomar conta aqui do mercado, tá? Primeira tentativa aqui dos compradores em mandar o preço para cima novamente, né? Então tivemos aqui a primeira tentativa aqui dos compradores, depois desse movimento aqui mais forte de queda, tá? Vendedores entraram novamente. E aí, mais ou menos o horário que eu entrei no mercado, que foi mais ou menos aqui era umas 11 horas já, quase 11 horas, tá? Deixa eu abrir aqui. Foi mais ou menos umas 11 horas que eu comecei a analisar o mercado. Foi bem aqui nesse ponto, mais ou menos, tá? E aí o que a gente começou a observar aqui? Então, no dia de hoje, a força principal do movimento era um movimento de queda, né? A força principal era para baixo, tá? No dia de hoje, até o momento. Então, primordialmente, né, a gente buscaria aqui entrar vendido no mercado. Porém, eu vi que o preço, tracei uma linha de tendência aqui nesse fundo e nesse fundo do dia anterior, vi que o preço estava trabalhando aqui nesse fundo, tá, nesse momento. Consegui traçar aqui já nesse momento um canalzinho de baixa, tá, um canalzinho aqui mais largo, tá, não é um canalzinho muito estreito, um canalzinho que dá para fazer operações aqui. Então eu já estava observando essa condição, tá? Tivemos a primeira tentativa dos compradores, segunda sem sucesso, terceira tentativa, vendedores entraram forte, quarta tentativa. Então aqui nessa região, muita sombra, muita tentativa aqui dos compradores de mandar o preço para cima. E aí observando essa região, esse suporte traçado, junto com esse suporte aqui do canal de baixa, tudo isso aí me, né, baseou a entrar na operação aqui comprado, tá, um scalp. Foi até um pouquinho mais, eu consegui quase 200 pontos aqui nesse trade, com dois contratinhos, tá? E aí eu programei então a minha entrada nessa região, tá? Com o primeiro alvo 100% do meu risco. Então tracei o primeiro alvo com um contrato 100% para cima. E o segundo alvo estava um pouquinho mais acima aqui, que já estava no rompimento desse topo aqui. Como eu sei que ele está trabalhando dentro de um canal de baixa nesse momento, eu puxei o meu segundo alvo um pouquinho mais para baixo, tá? Então ficou aqui nessa região. Só que aqui nesse momento o preço começou a encontrar um pouco de dificuldade, um pouco de resistência. E eu sabendo que ele já estava próximo do objetivo aqui, que era esse topo, né? Que era o toque nessa linha de tendência de baixa, uma região onde muitos vendedores aqui tiveram força anteriormente aqui para mandar o preço para baixo. Eu fui gerenciando aqui o meu trade, na abertura aqui do próximo candle ele
fiquei aguardando um pouquinho para ver se ele teria força para chegar já nesse candle aqui lá no meu alvo, não conseguiu. Posicionei meu stop gain abaixo da formação desse candle aqui, da formação inicial, e aí ele veio e me tirou aqui no gain no segundo contrato, tá? Então aí estruturamos a primeira operação do dia, né? Então entramos aí um lucrinho de R$ 52, dois contratinhos. Então o nosso ponto de entrada foi aqui nessa região, tá? Nesse candle aqui. Então entrei aqui nessa região, tá? Ele já tinha deixado um martelinho aqui, já estava mostrando que compradores estavam querendo assumir o controle aqui. Como estava no fundo, apostei num scalp até próximo ao topo aqui do canal, né? Então comprei baixo, né? Em dias desse aqui, como dentro de um canal ou de uma consolidação, a gente sempre tem que tentar comprar baixo e vender alto, né? E vice-versa, tá? Para a gente poder trabalhar com lucro. Aqui no meio, a gente já tem que ficar um pouquinho mais esperto, porque aí a gente não tem um range muito grande para poder estar trabalhando, tá? Como no momento ele está apresentando para mim aqui mais força vendedora, a gente até conseguiria estar entrando aqui vendido, tá? Se ele deixasse um candle um pouquinho mais bonito, mais próximo desse topo aqui para a gente, tá? Então a gente estruturou aqui a primeira operação, entramos nesse ponto, o stop ficou aqui abaixo, tá? O stop inicial, alvo, primeiro alvo aqui e o segundo alvo que estava mais para cima, eu acabei jogando para cá, o preço não teve força de chegar, né? Tendência de baixa, não teve força de chegar lá, eu já fui gerenciando o trade e saí aqui nessa região, tá bom? Então assim que a gente faz as nossas análises, né? Então nesse momento uma tendência de baixa no mercado, mais força vendedora, tá? Sempre dentro do trade a gente tem que entrar com algumas já programado, né? O que que a gente espera do mercado, né? O que que a gente quer dentro do mercado, qual vai ser o nosso loss máximo no dia, o loss por operação, quanto que meu capital aguenta de loss, né? Para que a gente possa ter tranquilidade dentro do trade. Então a gente precisa estar tendo bastante tranquilidade, enxergando o movimento do mercado, né? Aqui eu fiz um trade contra a tendência, porém é um trade, né, estruturado dentro de uma região, dentro de um contexto de mercado, tá? que me favoreceu para que eu entrasse no trade e tentasse fazer uma operação rápida aqui contra a tendência. Tá? Nesse momento, melhor, né, entrar a favor do mercado, né, mais força vendedora. Então a gente, numa próxima operação, né, sempre que possível tentar entrar aqui comprando um pouquinho mais alto, né, e tentar entrar aí na operação apostando na continuidade da queda do mercado. Talvez ele vá ter uma queda um pouquinho mais forte, mais expressiva, se ele conseguir romper esse fundo aqui. Tá? Rompendo esse fundo, acho que aí o mercado ganha mais fôlego para ir buscar novas mínimas. Um primeiro alvo nesse momento, acredito que seria aqui nessa região, tá? Buscar esse fundo aqui. Seria um primeiro alvo provável. E um segundo alvo aqui nessa região, nesse fundo aqui mais abaixo, tá? Aí nós teremos aqui dois alvos aqui numa possível queda do mercado. Porém, para ele ganhar mais força, né, dentro dessa queda, ele teria que romper essas regiões aqui com um candle de força para poder aí acelerar o mercado e a gente ter uma tendência mais forte de baixa. Nesse momento é uma tendência fraca dentro de um canalzinho aqui de baixa, tá? Muita dificuldade ainda na queda, muita sombra, tá? Compradores ainda aparecem aqui nessas regiões aqui para tentar levar o mercado para cima. Então a gente tem aqui está enxergando bastante pullback mais profundo, né? Não são aqueles pullbacks mais rasos. Ele tem cruzado a média móvel, então a média ela está inclinada para baixo, a média de 20 períodos inclinada para baixo, mas o preço ele vem cruzando ela o tempo todo, tá? Então nessas ocasiões, né? Uma estratégia mais adequada, então é isso que eu falei para vocês, vender mais próximo a essa linha aqui superior e comprar, né, compras só aqui mais nessa região aqui inferior, tá? Mas nesse momento mais aqui
é aconselhável entrar procurar vendas, tá ok? Então por hoje é isso, pessoal. Logo, logo mais vídeos aí para todo mundo, para a gente ir aprendendo junto, né? Também passo por um processo de aprendizagem aí, a gente precisa amadurecer no mercado, no dia a dia, para que cada vez mais a gente tenha tranquilidade de operar e procurar sempre melhores operações com tranquilidade, né? Não ficar o dia inteiro tradando, que isso é prejudicial também. A gente tem que ter profissionalismo, tem que ter um tempo de trade ali para você poder estar fazendo as suas operações. Então você tem que ter a sua estratégia já toda montada, tá? Dê um determinado horário, para de operar, tá? Busque poucas operações no dia, mas operações mais certeiras para você entrar dentro do trade, tá? Operações que vão te dar um risco-retorno favorável, para que no final de um mês, né, a gente tenha ali um resultado positivo dentro das nossas operações, tá ok? Então até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.